Existe uma verdade tão simples que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber. E o mais curioso é que ela está diante dos nossos olhos o tempo todo, mas quase ninguém presta atenção, porque estamos ocupados demais, distraídos demais, preocupados demais, correndo atrás de coisas que acreditamos ser importantes, enquanto ignoramos aquilo que realmente pode transformar nossa vida. Agora presta atenção, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas mais uma reflexão, é uma ideia que pode mudar a forma como você enxerga seu tempo, suas escolhas, seus relacionamentos e até mesmo seu futuro. E quando você entender isso profundamente, nada será igual. Desde cedo aprendemos a buscar mais dinheiro, mais reconhecimento, mais status, mais aprovação, mais conquistas. E não existe nada necessariamente errado nisso. O problema começa quando passamos a acreditar que a felicidade está sempre no próximo passo, na próxima meta, na próxima conquista, na próxima fase da vida. Então criamos uma condição invisível. Eu serei feliz quando tiver mais dinheiro, quando tiver aquela casa, quando alcançar aquele objetivo, quando receber aquele reconhecimento, quando finalmente chegar lá. Mas existe um detalhe perigoso. Esse lá continua se movendo, e quanto mais você corre atrás dele, mais distante ele parece ficar. Imagine alguém correndo atrás do horizonte. Quanto mais corre, mais o horizonte se afasta. É exatamente isso que acontece com muitas pessoas. Elas vivem perseguindo uma sensação de completude que nunca chega, porque estão procurando externamente algo que precisa ser construído internamente. E isso cria um ciclo infinito. Conquista, satisfação temporária, novo desejo, nova busca, nova insatisfação, nova corrida. E assim os anos passam, sem que a pessoa perceba que está presa em um jogo impossível de vencer. Agora pense por um momento. As memórias mais importantes da sua vida provavelmente não foram criadas nos momentos em que você acumulou coisas. Elas nasceram de experiências, de conexões, de aprendizados, de momentos simples, de pessoas, de escolhas. Isso acontece porque existe uma diferença enorme entre possuir algo e viver algo. E muitas pessoas sacrificam a segunda opção tentando acumular a primeira. Aqui está uma das maiores inversões da vida. Passamos anos trocando tempo por dinheiro, e depois passamos anos trocando dinheiro para recuperar o tempo perdido. Trabalhamos sem parar para construir uma vida melhor, mas frequentemente esquecemos de viver enquanto estamos construindo. Adiantamos felicidade, adiantamos descanso, adiantamos relacionamentos, adiantamos sonhos, sempre acreditando que haverá um momento melhor no futuro, mas ninguém recebe garantia do futuro. A única coisa que realmente possuímos é o presente, e ainda assim ele é constantemente ignorado. Existe algo que todas as pessoas mais admiradas da história tiveram em comum com você: o mesmo número de horas por dia, nem mais, nem menos. O que muda é a forma como essas horas são utilizadas, porque o tempo é o recurso mais democrático do mundo, mas também é o mais limitado. Você pode recuperar dinheiro, pode recuperar oportunidades, pode recuperar conhecimento, mas não pode recuperar um dia que já passou. Não pode recuperar uma conversa que nunca aconteceu. Não pode recuperar uma decisão que foi adiada por anos. Por isso, entender o valor do tempo muda tudo. Existe uma razão pela qual tantas pessoas chegam ao futuro frustradas. Elas não perderam a vida em grandes erros. Perderam em pequenas distrações, pequenos adiamentos, pequenas desculpas, pequenas concessões diárias. Porque a vida raramente é destruída de uma vez. Ela é desperdiçada aos poucos, silenciosamente, sem que ninguém perceba, até que um dia surge uma pergunta desconfortável: onde foi parar todo esse tempo? E quase sempre a resposta é a mesma: foi embora enquanto eu acreditava que tinha muito mais. Talvez a maior mudança aconteça quando você percebe uma verdade simples: você não controla quanto tempo terá, mas controla como utiliza o tempo que possui. Essa percepção muda prioridades, muda comportamentos, muda decisões, porque de repente algumas preocupações deixam de parecer tão importantes, algumas discussões deixam de fazer sentido,
Algumas distrações perdem o brilho, e aquilo que realmente importa começa a ganhar espaço. Existe outra coisa que impede muitas pessoas de viver plenamente: a comparação. Porque enquanto você compara sua vida com a de outras pessoas, perde a oportunidade de construir sua própria história. Sempre haverá alguém mais rico, mais bonito, mais famoso, mais avançado, mais reconhecido. Mas isso nunca foi o ponto. O ponto não é vencer os outros. É não desperdiçar a própria existência tentando competir em uma corrida que não faz sentido. A vida não muda apenas por grandes decisões. Ela muda por pequenas escolhas repetidas diariamente. Uma conversa, um hábito, uma leitura, uma atitude, uma decisão aparentemente insignificante. Essas pequenas ações constroem destinos. E é exatamente por isso que entender essa verdade muda tudo. Porque você para de esperar transformações gigantescas e começa a valorizar mudanças pequenas. E mudanças pequenas, quando repetidas durante anos, produzem resultados gigantes. Agora imagine que você pudesse fazer apenas uma pergunta para si mesmo todos os dias. A pergunta seria: estou usando meu tempo de uma forma que me deixará orgulhoso no futuro? Parece simples. Mas essa pergunta possui um poder enorme. Porque ela elimina ilusões, elimina desculpas, elimina distrações desnecessárias. E faz você lembrar daquilo que realmente importa. Talvez você esteja assistindo este vídeo em uma fase específica da sua vida. Talvez esteja buscando direção. Talvez esteja tentando entender o que fazer. Talvez esteja cansado de sentir que algo está faltando. E talvez aquilo que está faltando não seja mais informação, nem mais motivação, nem mais conhecimento. Talvez esteja faltando consciência. Consciência de que a vida acontece agora. Não depois. Não quando tudo estiver perfeito. Não quando todas as condições forem ideais. Agora. Imagine duas pessoas. A primeira passa os próximos anos esperando o momento perfeito. Esperando mais segurança. Mais confiança. Mais condições. Mais garantias. A segunda entende algo importante. Entende que a vida não espera. Entende que o tempo continua avançando. Entende que nenhum momento será completamente perfeito. E decide agir. Decide viver. Decide construir. Decide aproveitar. Daqui a 10 anos, qual delas terá menos arrependimentos? Qual delas terá mais histórias? Mais experiências? Mais crescimento? A resposta é evidente. E talvez essa seja a verdade que muda tudo. A vida recompensa quem participa dela, não quem apenas observa. Se você entendeu este vídeo, então percebeu algo que muitas pessoas levam décadas para descobrir. A vida não é uma preparação para viver. Ela já está acontecendo, neste exato momento, enquanto você assiste, enquanto pensa, enquanto decide, enquanto escolhe. E quando você entende isso profundamente, muitas coisas mudam. Você para de adiar tanto, para de se comparar tanto, para de desperdiçar tanto tempo. Para de viver esperando, e começa a viver de verdade. Porque no final das contas, ninguém se arrepende de ter vivido intensamente. Mas muitas pessoas se arrependem de ter esperado demais. Agora me responde uma coisa: qual é a verdade mais importante que você aprendeu sobre a vida até hoje? Comenta aqui embaixo. Eu entendi. Quero ver quem realmente absorveu essa mensagem. Se inscreve no canal para mais conteúdos que fazem você enxergar aquilo que a maioria só percebe tarde demais. E deixa o like porque isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que talvez estejam precisando acordar para algo importante. Talvez alguém precise ouvir isso hoje, assim como você precisou, porque algumas ideias apenas informam, mas algumas ideias transformam. E quando você entende certas verdades, nada realmente volta a ser igual.